Como diria Guilherme Boulos, hoje vamos invadir geral, hein? Segura, rapaziada, visões periféricas na área, estamos junto. Mas tá pensando que o bote é curto, é? Filho de rapariga. Salve, salve, galera, beleza? Esse é o Visões Periféricas, eu sou Ivânio Pinheiro e vou estar aqui com o Jânio Trajano falando um pouco hoje sobre moradias, né, em geral, né, no que diz respeito ao povo da periferia. Esse é o tema que a gente gosta de falar, esse é o tema do Visões Periféricas, tá? E então a gente vai falar hoje com o Fábio Santos, tá? Ele é um morador de Jundiapeba, ativista social, membro do Jundiapeba por Moradia. E vamos falar um pouco sobre ele. Ele vai explicar bastante coisas para nós aqui e tal, dentro do entendimento deles, que possa chegar de uma maneira que todos possam entender, compreender a fundo. Como eu, por exemplo, eu tinha uma visão superficial. Assim, para quem me conhece, sabe o que eu penso em relação a essas coisas e tal. E como é triste você morar de repente em lugares que passa ratos, que o saneamento básico é precário, tá? E tem o total desprezo de todas as pessoas, de todas as autoridades e todas as pessoas que têm muito dinheiro. E muitas vezes eu não quero aqui também criticar essas pessoas. Pode ser que muitas pessoas não conheçam isso. Os políticos têm a obrigação de conhecer. Uma vez que ele pensa, né, se candidata a ser uma autoridade política, então acho que ele tem por obrigação conhecer essas deficiências que existem com as pessoas pobres, as pessoas que fazem o Brasil acontecer, que fazem o Brasil crescer, que trabalham na casa dos mais endinheirados, né, as pessoas que têm muito dinheiro, e também fazer com que chegue as pessoas que também têm muito dinheiro, que às vezes quer ajudar de alguma forma, mas não sabe como. Às vezes não conhece essa realidade. Acha que é uma realidade assim, o cara tem uma casinha precária, mas tem uma casinha, ele pode pagar um salário, pode pagar um aluguel com o salário dele, e quando na verdade não é isso, tá? Então assim, galera, Visões Periféricas, dê o seu joinha aí, dê essa força pra gente, compartilhe com as pessoas, vai ser um papo interessante, vai ser um papo legal, e como eu disse, vai ser um papo profundo, que vai além do que a gente imagina do que é isso. E a gente que mora na periferia já não conhece essa realidade, eu passei a conhecer agora, entendeu? Eu gosto de pesquisar sobre essas coisas, então eu acho muito interessante, muito bacana. Então, quando eu vi a fundo, eu vi que ainda é muito mais triste, muito mais precário do que a gente imagina. São pais de famílias relatando que não conseguem dormir à noite, chegando do trabalho cansado, ganhando um salário mínimo às vezes, pegando 4 mil reais e fazendo uma casa, né, para cair para dentro, e de repente ver o choque vir cumprir uma ordem judicial, né, e derrubar a sua casa, aquilo que ele conseguiu construir naquele lugar ali que muitas pessoas falam, é uma invasão, mas não é bem uma invasão. Ele não tem para onde ir. Então ele tenta dignamente fazer uma casinha, um lar para ele entrar. Quando você vê tantas pessoas que têm tanto dinheiro, né, passando por essas gastando dinheiro absurdamente, sem ter noção, e às vezes até sem ter conhecimento, né, de como ajudar essas pessoas de alguma forma. Então vamos explicar várias situações, e quem vai nos ajudar nisso aí, como eu disse, é o Fábio Santos, que é esse camarada aí de longa data, meu particularmente, pessoalmente, morador de Jundiapeba, ativista social. Ele é do PSOL, ele é um integrante do PSOL e tá fazendo esse trabalho bem bacana lá. Então assim, não é pra querer colocar na cabeça de ninguém, é só para vocês conhecerem, e depois vocês podem formar as suas opiniões e podem também analisar de que forma vocês podem ajudar. Todos, pode ser pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas milionárias, o importante é que faça chegar a essas pessoas. A ideia é essa. Já tem o Despejo Zero, tá fazendo um trabalho muito bonito, muito legal, até recomendo, eu vou depois colocar a descrição aqui embaixo e tal, tudo de maneira simples, a gente é simples e tal, para que as pessoas entendam, para que as pessoas possam assistir, entender um pouco mais. Eu fiquei, assim, muito emocionado, por que não? Porque é algo assim, diferente do que você imagina, assim, especificamente na visualização que a gente tem, de passar, de ver uma ocupação ali e falar, show, o pessoal tá ali e tal, porque não tem casa. E os caras não pagam impostos. Então a gente vai falar um pouco sobre legislação em relação a isso. A gente vai falar um pouco sobre o porquê as pessoas invadem, pessoas que estão por trás, pessoas que se aproveitam da situação
e colocam essas pessoas que são debilitárias desse projeto, né, de ter uma casa, um lar. Então são todas essas situações e o Fábio vai explicar, o Fábio Santos vai explicar pra gente aí direitinho, e eu acho que vai ficar bem bacana, e vai ser uma série que a gente vai fazer aí. E então exponham isso nas redes sociais, divulguem bastante. Eu acho que é algo bem bacana para todos nós, né? Que acho que todo mundo vai gostar. Gostar assim, no sentido de aprender, conhecer, né? Porque eu acho que não tem o que gostar ali, mas de entender essas pessoas, o porquê delas fazerem isso. Beleza? Forte abraço e é nóis. Vamos que vamos. Boa tarde, pessoal. É um prazer aqui estar no canal Visões Periféricas, né? A convite do Ivânio, um amigo aí de longa data. A gente não se vê há muito tempo, mas graças à tecnologia a gente tem conseguido se falar, né? Mesmo com essa correria toda de São Paulo. Mas bem, hoje vamos falar de um tema sensível, né? Que a nível Brasil, né? A nível nacional, causa muitos problemas sociais, né? Às vezes é o ponto de partida de grandes problemas sociais, né? Onde se desencadeia tudo, né? Então a gente vai falar de moradia. Moradia é um bem precioso, né? E não é precioso pelo valor financeiro, é porque é onde você constitui sua família, onde você planeja seus sonhos, onde você se protege, né, dos adventos ambientais, né, climáticos, né, desde da pré-história, né, as pessoas faziam suas ocas, faziam suas barracas, né, e é isso, né, então é um lugar onde é referência de tudo. E até hoje ainda temos pessoas que moram em condições indignas, né, e outros que não têm nem onde morar, né. Então esse é um problema, é um caos social que a gente tem, é um grande problema que até hoje não teve solução efetiva, né? E me apresentando, meu nome é Fábio Santos, faço parte aí do comitê da comissão de moradores no movimento Jundiapeba por Moradia, né? Um movimento que se iniciou aí no final de 2017. Em 2018 nós tivemos nossa primeira baixa, né, que foi aqui em Mogi das Cruzes, que foi onde foi reintegrado 62 famílias que moravam numa área de limitação da empresa CETEP, né, uma área chamada área de servidão. A CETEP é uma empresa de transmissão de energia, então essas pessoas sem outra alternativa construíram, né, suas casas e seus barracos próximo ou até debaixo da linha de transmissão. A gente sabe do risco que isso causa, mas não dá para fazer um pré-julgamento, né, porque ninguém vai para uma área de risco pensando em benefício, né? Normalmente as pessoas acham que as pessoas estão lá para tirar vantagem, né? Mas vantagem do quê? Não tem vantagem você morar numa área de risco. É muito complicado você pensar assim. Eu convido essas pessoas para conversar com essas pessoas em ocupações, né? Porque há muito preconceito, há muito estigma, né? E pouco conhecimento de causa. O que a gente vê é mais deduções do achismo, né? E o achismo você pode achar qualquer coisa, né? Há um limite do achismo, há uma grande lacuna entre o achismo e o conhecimento, né? O conhecimento prático. Mas vamos falar discorrer um pouquinho mais desse assunto que me causa, né? Nos causa aqui em Jundiapeba, Mogi das Cruzes, extrema preocupação, porque aqui nós temos uma área gigante, onde hoje temos cerca aí, se contar por alto, são mais de 1.000 famílias, né, que estão nesses entornos, né, da rede de transmissão, no qual só uma torre foi feito um cadastro de 459 famílias,
Isso já há um tempo atrás, então acredito que hoje já tem mais pessoas, até porque a empresa não faz um controle, né? Ela não monitora, ela não cuida da área, então ela também não evita que tenha novas ocupações. E com o agravamento, né, da pandemia, mais pessoas deixaram de ter condições de pagar seus aluguéis, então mais pessoas estão procurando esse tipo de moradia, porque não tem condições, você fica sempre a maioria das pessoas ficam naquele dilema, ou come ou mora. Então, ou come ou paga aluguel. Então esse é um dilema que eu não quero que ninguém esteja esse dilema. Se você tiver esse dilema, o que você vai fazer? Você vai morar na rua? Você vai colocar seus filhos na rua? Acredito que não. Acredito que se você tiver a oportunidade de se encaixar num pedacinho de terra onde você não esteja prejudicando ninguém e tirando nada de ninguém, que aquelas áreas são áreas improdutivas, são áreas que não irão ser construídas moradias, então são áreas ociosas, né? Chamamos de áreas ociosas. Mas há um grande preconceito sobre as pessoas que participam e fazem esse tipo de ocupações, né? Porque há uma grande diferença entre ocupação e invasão. Invasão ela é com força, né? É quando você arromba uma porta e você entra. É quando a violência, isso é invasão. E aí a gente vai voltar na história do Brasil, né? Para você ver que o estigma que tem, ele é estrutural, né? Porque quando é o pobre trabalhador que ocupa um pedaço de terra para morar, ele é chamado de invasor, né? Agora, aqui na origem, né, da nossa história aqui do Brasil, ele parte de uma invasão, e foi uma invasão, que foi onde os europeus vieram aqui para o Brasil, na época do descobrimento, né, descobrimento em aspas, e eles exploraram nossas terras, nossas riquezas, escravizaram pessoas, escravizaram até alguns índios, e benefício para nossa terra não teve nenhuma. Então eles vieram aqui para tomar o que era nosso, o que era do nosso povo aqui, né? Mas é chamado de descobrimento. Mas por quê? Porque era o branco europeu que chegou aqui no Brasil e até hoje são tratados assim. Porque grandes empresas eu posso dizer que em São Paulo tem casos de grandes redes de shoppings que tem seus estacionamentos fora do perímetro onde ela tem direito de construção, mas que nunca foi usado força policial. Você não vai ver, não vai acontecer isso. Porque o sistema, ele funciona, às vezes a lei só funciona para aquele que não conhece a lei e para aquele que não tem grana no bolso. Infelizmente é dessa forma que acontece. Então você não vai ver o uso da força policial para reintegrar a posse daquele terreno que foi invadido pelo shopping. Não vai acontecer, como não aconteceu até os dias de hoje, né? A gente tem casos aí de uma das personalidades políticas, né, que tem um caso em uma outra cidade aqui em São Paulo, né, onde se discute a propriedade de uma área, construindo uma área que estava fora do perímetro de propriedade dele. Mas houve o uso da força policial? Houve reintegração de posse? Não houve. Quem quiser pesquisar mais, pesquisa que você vai achar de quem eu estou falando. Acho que não fica fácil. Pesquise aqui em São Paulo que você vai saber, né? E voltando aqui ao nosso movimento, né? Hoje a gente tem um grupo, né, de vereadores, de pessoas comuns, de ativistas sociais, e nós trabalhamos aí firmemente, duramente, sistematicamente, em proteção pelo direito de moradia, que nos é garantido desde a Constituição de 1988. E, na verdade, a Lei de Acesso de Moradia ela foi promulgada em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
e só foi, né, e só foi recepcionada na lei de 1988, na Constituição Federal, né? Então o direito de moradia é para todos, não é só para quem tem grana. Então para quem é contra construções e programas habitacionais, está contra a lei, está contra a Constituição. Você já está dentro de um ato inconstitucional, né? E para essa lei ser cumprida, nem sempre é fácil. A maioria das pessoas que entram em uma ocupação escolhe áreas que não tem, como é que fala? Posso dizer, são áreas ociosas onde o poder público não faz o seu uso devido da área, né? Porque toda a terra tem que ter função social, isso está na lei. E quando o Estado não dá função social para essa terra e deixa ela abandonada, essas pessoas vão lá e ocupam. Ocupam para garantir o seu direito de moradia, para brigar pelo seu direito de moradia, não é para tomar nada de ninguém. Ninguém vai bater na sua casa e falar, sai que eu preciso morar. Isso é ilógico e irreal. Pesquisem que você não vai achar isso. Tem grandes prédios aí que devem fortunas para a Caixa Econômica Federal, fortunas em impostos, né, em IPTU e tudo mais, mas o Estado não intervém. Que às vezes é grandes empresários aí que declararam falência, mas estão lá com o seu móvel parado, fechado. E aí sim, essas pessoas entram nesses prédios abandonados e ocupam para forçar que o Estado garanta a lei que já lhe é de direito. O meu desejo é que ninguém mais tenha que brigar por esse direito. Tem que lutar, tem que forçar o Estado naquilo que ele tem obrigação de lidar. A gente está falando de obrigação legal. Não é um favor quando o Estado te oferece uma moradia. Não é mesmo. Então conheçam mais a vida dessas pessoas antes de julgá-las. E voltando aqui em Mogi das Cruzes, a gente vê um discurso que está em... né, eu pesquisei um pouco mais sobre isso, né, em outras áreas. É uma falácia, né, que sempre utilizam desse mesmo termo quando existe uma ocupação numa cidade. É sempre o mesmo discurso que as pessoas que não são dali, são migrantes, são de outras áreas. E o que isso importa? São pessoas, são brasileiros, independente se ela não for brasileira também, ela pode ter vindo do Chile, pode vir de onde ela for. Isso é um direito humano. Mas a maioria das vezes são pessoas que vieram eles acreditam que a maioria das vezes são pessoas que vieram de outros bairros. Isso pouco importa também, né? Porque outras empresas podem chegar no bairro, grandes empresários, grandes empreiteiras, isso não incomoda ninguém, né? E às vezes temos casos, às vezes, de empreiteiras que constroem áreas ambientais. E isso vira um longo processo, uma longa discussão e que dificilmente, né, acaba em uma reintegração de posse. Mas por que será que não acaba em reintegração de posse? É aí que o dinheiro fala mais alto, né? Porém, a gente acaba sempre numa xenofobia, né? Essas pessoas não são daqui. Isso não dá para aceitar, né? Nos dias atuais a gente ainda tem essa prática de xenofobia. E aqui em Mogi das Cruzes não é diferente. O novo prefeito que assumiu já está usando, né, da sua máquina para fazer algumas reintegrações aí de forma administrativa. E o que significa a reintegração de forma administrativa? É sem processo judicial, onde a prefeitura usa o seu poder, sua máquina, e vai lá e derruba a sua casa que você construiu. Então, assim, onde está a humanidade, né? Isso em plena pandemia. Nós tivemos alguns casos já aqui, ainda este ano de 2021. Onde está a humanidade? Onde está o diálogo que esse prefeito falou que ia ter? E é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco mais sobre
história das favelas aqui no Brasil, tem uma origem e ele se desencadeia aí pelo déficit de moradia. Mas até para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vamos falar em outras partes sobre esse tema. Mas é importante ter mais conhecimento da causa, conhecer a luta dessas famílias. Ande um pouco, converse, procure informações. O que os movimentos de moradia exigem hoje, o que as pessoas dentro de ocupação exigem hoje, não é um favor, é um direito. Mas como esse direito é negado, às vezes você tem que forçar um pouco para que ele seja cumprido. O movimento do MTST e o MST garantiram moradia para várias pessoas, mas com muita luta, né? Conhecendo um pouco da luta deles, pesquisando um pouco o movimento, eles sem a instituição, né, que seria o poder público, eles conseguiram lutar por moradia para muitas pessoas, para milhares de pessoas. Mas com essa tática de forçar que o Estado cumpra o seu dever com a lei, né? É isso. Gente, obrigado pela oportunidade. Nós vamos ainda discorrer muito mais sobre esse assunto em outros vídeos, né? Então nós vamos trazer aqui como algumas pílulas, né, de conhecimento sobre a causa, para que a gente consiga entender melhor e compreender a luta dessas famílias e do povo brasileiro. A gente sempre usa um lema, né? Onde não há solução, há ocupação.